Boa tarde, pessoal. Hoje, então, a gente vai iniciar com a disciplina Nutrição Aplicada à Enfermagem, nossa primeira aula, tá, pessoal? Então, vamos lá. Olha aqui que interessante, que Hipócrates já falava, naquela época, né? Que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Ou seja, lá naquela época, lá na antiguidade, as pessoas já correlacionavam os alimentos com a saúde, na prevenção e até mesmo no tratamento de doenças, né? Bom, antes de iniciarmos sobre a história da nutrição, a gente vai falar sobre alguns conceitos. Então, conceito de nutrição. Ele vem de nutrir, em outras palavras, aumentar as substâncias do corpo animal ou vegetal. Olha lá, também pode indicar aumentar ou dar força para outros segmentos que o ser humano está envolvido, como nutrir uma ideia de negócio, de sonho, etc. E qual que é a relação, né, da medicina e a nutrição? A medicina ela também utiliza esse conceito, a nutrição, a seu favor, uma vez que ela utiliza esses nutrientes combinados entre si, né, para efetuar o tratamento de vários tipos de patologia. Por exemplo, gente, paciente que tem diabetes. A gente não consegue ter um controle dessa diabetes através da alimentação? Então, nesse sentido, a alimentação também auxilia no tratamento de certas patologias, se não todas, não é mesmo? Os alimentos são essenciais para a existência da vida, mas muito além de questões fisiológicas e biológicas, alimentos estão envolvidos em significados sociais, religiosos, étnicos e políticos que vêm sofrendo mudanças e transformações ao longo da evolução humana e histórica. Então, a alimentação ela não tem um foco apenas, né, na manutenção da vida, mas ela também está envolvida em outras questões. Por exemplo, religiosa, né? Algumas religiões não comem carne de porco, né, carne suína, e assim por diante. Então, só para vocês terem um pouquinho de ideia em relação a isso, tá? Aqui a gente mostra, né, imagens antigas, de mesas fartas com alimentação. Então, as pessoas usavam também a alimentação para se reunirem, né, para conversarem, para falarem sobre assuntos incomuns. Humanidade e alimentação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dessa história da humanidade correlacionada à alimentação. Então, por exemplo, gente, lá no Egito Antigo, eles acreditavam que se eles oferecessem alimentos e bebidas, né, aos deuses, eles conseguiriam alcançar graças. Então era uma troca, né? Funciona como se fosse mais ou menos hoje a promessa, mas hoje a gente não faz promessa de comida, né, de alimento. Mas hoje a gente não faz também essas trocas, né? Eu preciso alcançar uma graça, então a pessoa faz uma promessa. Lá nessa época, eles usavam esses alimentos e também bebidas para alcançar graças dos deuses, né? Que eles acreditavam. Na Bíblia, há várias citações sobre alimentos, né? Desde as oferendas em sacrifício, como carneiro, por exemplo, até a última ceia, né? É um quadro clássico, aquela mesa onde está Jesus, né? E os seus apóstolos estão jantando naquela mesa farta. Então, olha só, os alimentos reúnem pessoas em família ao redor da mesa e estão envolvidos em celebrações, comemorações em todo o mundo. Não é assim mesmo? Onde tem pessoas, sempre tem alimento. Escolas de culinária. Então, lá no século XIX, teve início das escolas de culinária ao longo de todo o mundo, né? Então, essas escolas, elas não focavam apenas nas questões que envolviam proteínas e carboidratos, mas elas também tinham conceitos que iam além. Eles estudavam e começaram a discutir sobre calorias, né? Sobre reações químicas e fisiologia, ou seja, o nosso organismo trabalhando associado a uma boa alimentação. Durante a Primeira Guerra Mundial, um grupo de mulheres fundou a ADA, Academia de Nutrição e Dietéticos. Então, qual era o objetivo desse grupo, né? O objetivo desse grupo era verificar como as nutricionistas, aliás, poderiam contribuir para o programa de preservação de alimentos do governo dos Estados Unidos.
e com a melhoria da saúde pública e da nutrição. Então, eles já tinham essa preocupação, né? Que se a pessoa não tivesse uma boa nutrição, ela também não estaria com uma saúde favorável, ela estaria sujeita a adquirir doenças. E no Brasil, gente? No Brasil, a profissão de nutricionista ela foi regulamentada na década de 80 e a principal preocupação desses profissionais em relação à saúde pública era a desnutrição. Então, o foco era combater a desnutrição. A gente sabe que a desnutrição acaba levando a outros fatores complicantes, né, da saúde. Então, com essas mudanças no estilo de vida, no padrão alimentar da população, o foco dos estudos passou a ser em relação aos excessos de peso, as doenças cardiovasculares como consequência desse excesso de peso, né, hipertensão, diabetes também, que está ali andando para a par com as doenças cardiovasculares. Passou também a ter um olhar em relação aos agravos à saúde dos brasileiros nos dias de hoje, além, né, dos distúrbios alimentares como obesidade, anorexia, obesidade que é o excesso de peso, anorexia é a falta de apetite, né? E essas questões são apresentadas e enfrentadas não apenas por adultos, mas também por jovens e crianças, tá, pessoal? Agora a gente vai entrar em uma outra questão, que é a indústria farmacêutica e versus alimentação, né? Eu vou encerrar essa primeira parte aqui e logo a gente continua.